Saudações metálicas a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Sou Rodrigo Noé de Souza, sou jornalista, autista e ativista, editor do blog site Esporro Público, tanto no blogspot.com, perfil também no Instagram e do canal Esporro Público no YouTube. Hoje é dia 8 de julho de 2026, véspera de feriado, né, do dia 9 de julho, que comemora-se a Revolução de 32. E hoje não vim falar de feriado, né? Aliás, vou contar uma história que, aliás, é de uma banda que me fez gostar desse estilo que eu tanto amo, que é o heavy metal. Estou falando do Motorhead, né? Formada em 1975 pelo imortal Lemmy Kilmister. E essa banda surgiu a partir do próprio Lemmy, quando ele ainda era integrante do Hawkwind, e que foi, quando foi expulso do Hawkwind, levou não somente o nome da música que era composta para o Hawkwind, né, que leva o nome Motorhead, como também nomeou a banda para sua banda, né, que antes era chamada de Bastard, mas eles preferiram chamar de Motorhead. E com certeza o Motorhead sempre fez parte, né, da Santíssima Trindade do heavy metal. Se tem a Santíssima Trindade do rock, né, que é composta por Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, né? No heavy metal, né, temos o Black Sabbath, né, que é o marco zero do heavy metal, o Judas Priest, né, que ajudou a moldar o estilo, e o Motorhead, que resolveu sacramentar o estilo, né? Trazendo aquela veia mais pesada, mais suja, mais punk, mais hardcore, né? Do heavy metal. E hoje vim falar de uns discos fundamentais da minha coleção, né? Que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Hoje vou falar apenas de 3 discos fundamentais que eu acho que, com certeza, vocês têm que ter na sua galeria, na sua coleção, que é esse aqui, Overkill, de 79, que só na primeira música, com aquela bateria ensurdecedora do Phil Taylor, já dá para sentir no clima, que é o começo da era mais pesadona, né, do heavy metal, né, que foi o início do speed metal, muito antes do Metallica, do Slayer, do Anthrax, ou também do Faces as Jack, do Accept. E essa música foi o marco zero de como se tocar rápido e pesado, né, como o próprio Lemmy define a sua banda, né, que claro, o Lemmy nunca admitiu que o Motorhead fosse uma banda de heavy metal, que era uma banda de rock, né? Rock and roll alto, sujo e pesado. Mas não tem como ignorar que o Motorhead era o queridinho dos headbangers. E além do Overkill, né? Que ainda depois tem o Boomer, né? De 79, né? Mas o Boomer não tem tanto destaque assim, né? Só tem a faixa título. Tem esse aqui, né? Que é o Ace of Spades, de 1980, que fez a banda estourar comercialmente, né? Já pela faixa título, que mais parece uma versão thrash metal do My Generation, do The Who, que no próprio a música do The Who que fala assim, Hope I Die Before I Get Old, né? Espero morrer quando eu estiver mais jovem, mas no Ace of Spades, o Lemmy diz assim: There's a like will, baby, I don't live forever. Esse é meu jeito, baby, eu não quero viver para sempre. Então é exatamente isso, né? E ele sempre continua com a música I Don't Forget the Joker, e não se esqueça do Coringa. Como a música fala sobre jogo de azar, né? O estilo de vida do Motorhead, e tem uma coleção de hits para lá de ensurdecedoras. O Motorhead também gravou um EP com as meninas do Girls' School, né? St. Valentine's Day Massacre,
que é um dos trabalhos mais importantes da carreira tanto do Motorhead quanto do Girls' School. Em 81, o Motorhead provou que não é só uma banda de estúdio, mas também é uma banda que toca ao vivo, e resolveu lançar esse aqui, No Sleep to Smith, que é uma coletânea, uma bomba relógio, uma nitroglicerina pura, explosiva, para deixar você de ataque de pelanca. E esse disco, ao vivo, por ter uma menção do Rummer Smith, né, do Rummer Smith da Inglaterra, não foi gravado naquele local, né? Foi gravado em Newcastle, em uma outra cidade da Inglaterra. E foi na turnê, claro, do Ace of Spades. E esse disco fez o Motorhead entrar na primeira posição da parada inglesa, né? Aí o Motorhead, de lá para cá, colecionou altos e baixos e se tornou uma banda icônica para lá de avassaladora. E já que falei de registro ao vivo, vou falar de DVDs, né, que eu tenho aqui na minha coleção. Esse aqui eu ganhei recentemente do meu amigo e pai do ano, Pedro Pellegrino. Motorhead The Birthday Party, que comemora os 10 anos do Motorhead, né, com participações da Wade Williams, do Tim Lizzy, do Fast Ed Clarke, do Brian Robertson, e teve também a participação dos Rhodes, né, da música We Are The Road Crew, e é um DVD para lá de bacana também. Eu vou assistir logo mais, aí faz muito tempo que eu não assisto, mas já que eu ganhei do Pedro, eu vou assistir. Outro DVD que eu também recomendo para vocês é esse aqui, 25 Alive Bone Shaker, que pelo próprio nome diz, comemora seus 25 anos do Motorhead. E esse DVD dos 25 Alive conta com a participação do Ed Clarke, do Pearce e do Brian May do Queen, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão saber por quê. Mas vocês vão saber quando vocês for assistir o DVD 25 Alive Bone Shaker. Outro registro ao vivo é esse aqui, The World Is Ours Volume 1, gravado no Chile, da turnê The World Is Yours, de 2011, que é um dos trabalhos mais importantes do Motorhead, né? Que o Motorhead resolveu pegar pesado, né? Com um rock mais porrada na orelha. E esse disco o Motorhead tocou 2 vezes no Brasil, né? Sendo que a segunda passagem no mesmo ano foi no Rock in Rio, primeira e única vez que o Motorhead tocou no Rock in Rio aqui no Brasil. E mais um registro que eu tenho aqui é para mim o melhor documentário da história do rock, que é esse aqui, Lemmy 49% Motherfucker 51% Son of a Bitch, que é um documentário que define o que é a vida do Lemmy dentro e fora do Motorhead, com participações especiais do Metallica, do Slash, Dave Grohl, um sem número de pessoas puxando o saco, além do próprio Motorhead, que declara seu amor pelo seu filho Paul Winder, que ele é o herdeiro de toda a sua parafernália do seu pai, né? Que, para quem não sabe, né, o Lemmy, além de ser um vocalista talentosíssimo, né, com aquela figura persona, com perebas na cara, com bigodão, cabelos, empunhando seu baixo Rickenbacker, microfone no canto na boca, aquela voz rouca, carregada com aquele cigarro Marlboro, tomando todo dia uísque com Coca-Cola, bebendo que nem água, né? Mas ele também morava num apartamento sujo em Los Angeles. E também no apartamento dele tinha uma coleção para lá de absurda de memorabilias da Segunda Guerra. Ele nunca se declarou que era dessa facção que eu falei agora, mas ele falava que ele não via problema nisso, que ele gostava de história, que ele vivia a história,
da Segunda Guerra, ele era muito fascinado por Segunda Guerra, tanto é que ele nasceu no dia 24 de dezembro de 1945, né? Quando a Segunda Guerra acabou. E o Leme sempre foi um cara que viveu a vida como sempre quis ter. Ele nasceu antes do rock and roll surgir, viu os Beatles pela primeira vez, foi criado pela mãe e pela avó, né? Porque ele tinha aversão pelo seu pai, que nunca deu nada, nunca contribuiu por nada. Ele já experimentou de tudo quanto é droga, heroína, ele nunca falou abertamente sobre esse assunto, né? Sempre foi muito particular quanto a esse assunto das drogas. Já foi road do Jimi Hendrix, que chegou a comprar ácido para o Jimi Hendrix, anfetamina. Isso tudo está aqui nesse livro, A História Não Contada do Motorhead, por John McIver, né? E também tem alguns livros aqui que eu recomendo vocês lerem também, que é esse aqui, ó, A Febre da Linha Branca, né? A autobiografia do Leme, e o Leme, a biografia definitiva do Mick Wall, que fala sobre a vida do próprio Leme. E se você quer saber por que eu falo tanto do Leme ser um imortal ou um profeta, eu vou separar um trecho do livro, da autobiografia dele, que diz assim: essas coisas de vírus vão continuar se fortalecendo, porque a cada 5 anos surge uma cepa nova com a qual ninguém tinha contado. E um dia, um desses vírus vai matar metade do planeta. Ou seja, nós estamos em 2026. O Leme escreveu isso em 2001. O que aconteceu em 2020? Para vocês terem uma ideia. Então, não preciso comentar. Bom, é tudo que eu posso dizer sobre o Motorhead, que se tivesse continuado, faria 50 anos, já fez 50 anos do Motorhead. E eu espero que vocês tenham curtido essa breve história sobre o Motorhead. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de seguir meus links do perfil do Instagram, do meu blog. E é isso, galera.